Este é o Liberdade de Opinião. Nós vamos ao Rio de Janeiro para falar com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney. Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia. Vamos em frente, Sidney, com os principais assuntos de hoje. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria e manteve a prisão preventiva de André do Rep, um dos chefes do PCC. O placar está em 6-0 a favor do retorno do traficante à cadeia. Hoje, os outros 4 ministros seguem a votação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse, quando votou, que André do Rep debochou da justiça. Os estados gastam milhões para recapturar um foragido desta grandeza criminosa. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado à dignidade da jurisdição, aproveitou-se, agora pior, da decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça. Debochou da justiça. Lembro que André do Rep estava preso desde setembro do ano passado. Ele está condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com penas que, somadas, chegam a 25 anos de reclusão. Além disso, ele passou 5 anos foragido da justiça e foi encontrado pela polícia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Sidney, você projetava uma goleada, pelo menos por enquanto, contra a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar o André do Rep e a favor da decisão do presidente Luiz Fux de mandá-lo ou tentar mandá-lo de volta para a cadeia quando ele for recapturado, se é que isso vai acontecer? Não, Colombo, sinceramente não esperava não, que fosse de 0, não. É igual aquele jogo que você pode dizer assim, ó, o Brasil pode perder para a Alemanha, mas não de 7-1, né? Então não esperava que fosse um resultado tão avassalador. E de fato foi, cada um com o seu argumento, pelo menos até agora, vai prosseguir ainda, mas de qualquer maneira nós vimos cada um com o seu posicionamento. E sobre essa fala, que é um pouco jogar para a galera também, né? Que debochou da justiça, de fato é um escárnio, né? Porque nós estamos tratando aí de alguém, não pé de chinelo, é um bandido realmente de nível internacional. Até o juiz Alexandre de Moraes ressaltou 2 detalhes que reforçam um pouco esse perfil desse narcotraficante, porque ele tinha e tem conexões com o Paraguai, então um Brasil-Paraguai aí, né? Ele negociava com esses 2 países, tanto com os traficantes daqui como os de lá, Brasil-Bolívia, Brasil-Colômbia, e passou a ajudar também a máfia calabresa, né? Então, portanto, é internacional total. Quando você faz uma relação intercontinental, não é uma operação fácil, né? Você enviar daqui do Brasil ou de qualquer um desses países drogas e armas para outros é sempre uma operação que precisa de muita cumplicidade e muita sofisticada organização. O segundo elemento que Alexandre de Moraes disse também na fala dele, só para reforçar, nós sabíamos disso, mas só porque quando você junta assim uma apuração mais geral para responder a uma específica pergunta, ressalta mais. Ele, quando foi preso, André do Rep, ele estava numa casa de frente para o mar, tinha um helicóptero à sua disposição, tinha 2 grandes embarcações que ele usava para lazer também e para passear, parece que uma era para passear, outra era para o trabalho dele, entre aspas, né? Que é para a movimentação do que ele necessitava dos negócios ilícitos dele. Então, isso por si só, uma vida portentosa, de nível alto desta ordem, ela tem um quê de crença na impunidade e tem um quê também de provocação, de hostilidade a todas as leis dos países com os quais ele lidava e onde ele vivia, Paraguai e Brasil especificamente. Então, de fato, isso é um escárnio, é uma provocação, mas por que eu não gosto muito desse jogar para a galera? Eu preferiria ali que fosse um debate de ordem mais técnica e ocorreram elementos de ordem mais técnica também, há de se dizer. E uma ressalva, eu tinha certeza que você ia me perguntar sobre esse assunto, Colombo, e eu dei uma olhadinha aqui nas redes sociais e no material de imprensa. Há 20 anos, quando Salvatore Alberto Cacciola, então o principal líder do Banco Marca, ele foi preso, ficou preso mais de 30 dias, se estou enganado, foram 37 dias, naquele momento houve um questionamento, porque ele estava numa preventiva e o juiz Marco Aurélio também o liberou.
Não existia esse item agora, que é tão polêmico, né, que foi construído após o pacote anticrime no Congresso. Era preventiva mesmo, mais raiz, né? Naquela época, ele achou que também não se deveria utilizar-se da preventiva, de prender alguém por muito tempo, porque ele acha que isso tecnicamente não é correto, não é o papel da justiça, esse tipo de prosseguimento ad infinitum, né, de alguém preso durante muito tempo, porque isso não é justo, não é o papel da justiça. Então, Marco Aurélio, há 20 anos, pensava de uma forma, 20 anos depois, ele pensa da mesma maneira. Então, para quem está criticando, até com acusações menores, ele está sendo coerente com si próprio. Mas ontem se viu que os seus pares, seus colegas, entendem um pouco diferente essa matéria. Aliás, ele reforçou muito isso num momento difícil que foi o auge da Operação Lava Jato, quando qualquer integrante do judiciário ou qualquer um de nós, jornalistas, um advogado, que fizesse alguma ponderação a respeito de um eventual abuso cometido pela Lava Jato, era imediatamente visto como alguém favorável à corrupção. Houve este momento, né, em que era quase que Até hoje existe. Acho que um pouco menos, né? Mas ali em 2015, 2016, era quase que censurada qualquer espécie de crítica à Operação Lava Jato. E eu me lembro de, naquele período, ter feito uma entrevista longa com o ministro Marco Aurélio. E, assim como o ministro Gilmar Mendes também, foram 2 entrevistas próximas, os dois faziam essa ponderação muito claramente, que era preciso tomar muito cuidado com prisões preventivas que poderiam se transformar em prisões permanentes, sem que o indivíduo em questão fosse julgado, sem que o Estado soubesse se aquele indivíduo que estava preso era culpado ou não da acusação imputada a ele. É um aspecto que a gente tem de levar em consideração também. É claro que esse episódio do André do Rap desperta paixões, não é? O debate ficou todo muito acalorado, muitas vezes sai do que é razoável, do que é racional, mas é uma ponderação importante. Você acha que agora, neste julgamento, quando ele for encerrado e essas questões que tratam do caso específico do André do Rap forem resolvidas, nós teremos um desfecho, um encerramento para essa discussão sobre o que fazer com prisões preventivas, que ao mesmo tempo que não deveriam colocar na rua um indivíduo tão perigoso quanto esse, que pode provocar um mal irreparável à sociedade novamente, já foi fugitivo por 5 anos, também não pode servir para deixar alguém sem julgamento na prisão até que ele mofe por lá. Ô Colombo, bem, não tenho bola de cristal, mas vou fazer uma aposta aqui, né? Não sei se nós dois aí viveremos para termos a resposta em definitiva. Mas eu acho que todo tema polêmico, ele não morre. Ele não morre. Prevalece-se na sociedade um entendimento que mais adiante pode ser mudado. Se você pegar um outro tema muito polêmico, pena de morte, alguém hoje pode ser favorável à pena de morte e com o tempo analisa-se a realidade lá no futuro e essa pessoa muda de opinião. Isso pode acontecer. Agora, concretamente no Supremo Tribunal, a julgar pelo que foi argumentado ontem, pode-se dizer que Marco Aurélio ficou mais ou menos isolado ali naquela defesa da sua tese, né? Porque foi de 6 votos a 0 até o momento. Então, consequentemente, é possível que a polêmica continue existindo, mas com menor intensidade nesta casa, até porque decano, ele será o próximo que se aposentará. Consequentemente, todos os que ficarão, não sei ainda precisamente a opinião do próximo, né, se é que ele vai ser ratificado, e eu acho que o Dr. Castro vai ser ratificado, mas enfim, ainda não é ministro supremo oficialmente, eles certamente vão ter um ponto pacífico nessa matéria. Esse é o elemento número 1. Aquele primeiro que você tocou é que se criticar a Lava Jato, se criticar uma medida de punição mais imediata, não significa que quem o faça seja contra combater a corrupção, contra prender marginais e bandidos, que sejam de colarinho branco, que seja contra qualquer tipo de ação em que a justiça prevaleça. Isso não tem nada a ver. Não existe um equipamento que diz se eu tenho mais ou menos intensidade, menos ou mais complacência com o crime. A rigor, se tem sempre uma posição muito favorável a se punir
punir, não a se liberar, a não ser o próprio, né? Se o sujeito é um quanto mais bandido, de colarinho branco ou não, rico ou pobre, ele vai torcer para nunca ser pego e achar que tá muito normal e continua roubando. Então ele continua fazendo, por exemplo, esse tipo de crime ou outros quaisquer. O terceiro elemento que eu chamo a atenção, para ser justo, há 20 anos levantou-se também o seguinte: ora, se vai liberar, por exemplo, naquela época, o Cacciola e ele viajar, ele fugir, ou ele, se fosse o caso, né, ele desdenhar a justiça, o que pode acontecer? Naquela época, o mesmo Marco Aurélio, ele disse o seguinte: o risco de viagem sem volta ao exterior poderia ser neutralizado por outros meios, como a atuação da polícia de portos. Ou seja, ele admitia a eventual hipótese daquele que foi liberado em preventiva desaparecer. Esse cuidado, né, do Marco Aurélio lá, que tinha cabelos negros ainda, para os de hoje de cabelos brancos, ele não teve. A justificativa dele eu não analiso a capa, eu não vejo quem é, eu tomo uma decisão em tese para ser justo. Mas é preciso, de alguma forma, após a sua tomada de decisão, verificar-se o grau e a grandeza que se tem de possibilidade desta fuga, de se evadir, como a expressão policial. Até porque, se nós estamos lidando aqui com alguém que tinha um helicóptero, uma casa em frente ao mar, tinha conexões internacionais, essa pessoa, ela está muito mais habilitada a escapar do que um outro tal de pé de chinelo. Só para fechar, o Conselho Nacional de Justiça tem um levantamento que, do total de presos no Brasil, do total de presos, 63,7% são pessoas negras. E dos 866 mil presos do sistema prisional brasileiro, 45% ainda não tiveram seus casos julgados, o que equivale a 400 mil pessoas. Ou seja, 400 mil brasileiros não tiveram ainda a sua condição prisional solucionada na justiça. No entanto, esse traficante, em tão pouco tempo preso, ele já conseguiu tudo que conseguiu, inclusive escapar e sair pela porta da frente da prisão. Bom, nós continuamos falando de justiça aqui no Liberdade de Opinião. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus coletivo, ou seja, generalizado, para soltar todos os presos que têm direito a pagar fiança para sair da cadeia, mas não conseguiram juntar o valor até agora. A medida tem o objetivo de desafogar os presídios e evitar a disseminação da Covid-19. Foi uma decisão unânime. O relator ministro Sebastião Reis Júnior citou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a revisão de prisões preventivas. O Sidney se referia a isso agora, aquelas que não têm trânsito em julgado em razão da pandemia. Os efeitos da decisão valem para todo o país. Então, todo preso que pode sair da cadeia mediante pagamento de fiança, mas que não conseguiu juntar o dinheiro para pagar a fiança, está, segundo o STJ, imediatamente liberado da cadeia. É uma decisão correta por causa da pandemia. Nós corremos o risco de liberar gente que deveria continuar na cadeia, que pode, de alguma maneira, representar risco, por exemplo, a vida das pessoas que estão do lado de fora. Como é que você avalia isso, Sidney? Bom, deixa eu falar com o senhor e a senhora, vamos tirar o sangue, o ódio dos nossos corações para entender melhor. A notícia, ela como foi divulgada aqui e ali, dá qual sensação? Estão abrindo os portões, estão liberando os presos, eles tinham que morrer lá, mofada na prisão, estão agora permitindo que essa gente toda, essa corja, venha aqui para a sociedade e pratique os seus crimes, isso é um absurdo, eles tinham aqui que morrer na prisão. Esse é o pensamento de quem tem ódio no coração. Mas se você tirar um pouquinho esse ódio do coração e analisar um pouco melhor essa situação, primeiro você vai ver o seguinte: não é todo mundo que sai da prisão que volta para o crime. Muitos voltam para o crime por N razões. Outros não, outros recomeçam a sua vida, reconstroem a sua vida, por mais difícil que seja, e é essa aposta que a sociedade tem que fazer na capacidade de reintegração, por mais que seja difícil e pareça impossível. Se fosse fácil, amigos, não seria nem para a senhora, nem para o senhor, nem para mim. Não seria para nós, nem para o Colombo. Fosse fácil, nós próprios resolveríamos. É difícil, mas isso é preciso compreender. Terceiro, quer dizer que se acha normal alguém ter dinheiro para pagar uma fiança, o sujeito pratica um acidente de trânsito, ele chega lá, paga a fiança, ele não passa nem uma noite na prisão, vai para casa.
porque ele tem dinheiro, né? E a sociedade não se revolta quanto a isso. Ela acha um pouco assim anormal, mas ela não se revolta. Agora, o cidadão que já está com condições de ir para casa, já cumpriu parte da pena, ele demonstrou isso com uma boa educação na prisão, ele não causou nenhum tipo de problema, ele respeitou a decisão da sociedade de confiná-lo porque praticou um crime, ele não tendo dinheiro, é uma situação também de uma segunda injustiça. Então, é preciso se apostar na justiça. Consequentemente, eu acho, a princípio, que é correto sim, desde que se avalie caso a caso, aí tem que olhar a capa, né? Olhar a capa, tem que analisar caso a caso para verificar se você está devolvendo para a sociedade alguém de alta periculosidade. Estou dizendo aquele que praticou um outro crime dentro da prisão, porque às vezes você vai colocar para casa por causa da pandemia. Não me parece que seja esta a melhor atitude de enfrentar esse problema. Mas não só pela pandemia, é simplesmente porque essas pessoas, elas já estão em direito, depois de cumprimento de parte da sua pena, e fizeram tudo como a lei determina e não tem dinheiro para sair. Porque ele é pobre, então ele merece ficar lá. E o outro sujeito que tem dinheiro, você não fica tão revoltado assim? 2 pesos, 2 medidas? Isso não é justiça. Isto é injustiça. O bloco, conhecido como Centrão, sofreu um racha no casco. O PTB e o PROS formalizaram uma aliança com o PSL, o antigo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. E agora representam o segundo maior bloco da Câmara, com 61 deputados. A criação do novo bloco a decisão para a criação deste bloco já estava tomada há meses, mas só foi amadurecida agora. Sidney, nessas articulações políticas que mudam o tempo todo, que mudança você enxerga aí? Esse racha tem como pano de fundo, por exemplo, a disputa pela presidência da Câmara? Não resta a menor dúvida. Você, astuto, já foi no ponto, pelo menos eu concordo com isso. O que está em jogo aí? Em fevereiro vai se discutir quem deverá ser o presidente da Câmara dos Deputados, já que Rodrigo Maia não pode prosseguir, ou quem será o presidente do Senado. E lá o presidente atual, Davi Alcolumbre. Então, para esta tomada de decisão, igual poder, estamos falando de poder. Né? Quase que eu ia brincar aqui e dizer que um presidente da Câmara, presidente do Congresso, presidente do Senado, ele pode mandar prender, mandar soltar. Não é bem isso literalmente, mas pode muito. Ele pode dar o ritmo da votação de uma reforma, ele pode acelerar a aprovação de um projeto, ele pode retardar a aprovação, ele pode numa noite reunir outros líderes e fechar em questão sobre matemática, ele pode aprovar uma agenda que venha do Executivo ou propor uma agenda do Congresso Nacional para o país. É muito poder envolvido, além de outra história que até a página 25 é correta e da 25 em diante não é, que é indicar cargos, que é sugerir nomes, porque não é porque um político está indicando um nome que aquele nome não seja qualificado para aquela determinada função. O problema é quando você indica alguém que não tem nenhuma qualificação para inchar a máquina pública ou para fechar contratos não muito republicanos ou para, de certa forma, criar licitações fraudulentas. Isso não. Isso aí ultrapassou a página 25 de muito. Mas o que acontece? É muito poder. Então, o que estão fazendo os senhores deputados nesse momento, os senhores senadores? Estão se rearticulando em agrupamentos, nem sempre sob o mesmo guarda-chuva, para influir na tomada de decisão. Porque se um desses grupos negociar de maneira favorável para os seus interesses de poder, interesses políticos para doravante por 2 anos após a escolha, eles vão ter condições de sentar numa mesa, por exemplo, com o presidente Bolsonaro e com membros do governo e dizer não, essa sua proposta não vai passar não, só vai passar se vocês incluírem aqui essas nossas reivindicações. Agora, mesmo assim, você lembrou bem, esse bloco se torna o segundo bloco. Então, tem muitos outros que estão se rearticulando. Aquela ideia do presidente de ter um líder, e esse líder, com sua capacidade de articulação, reunir em torno de si, favorável ao governo, não vai ser bem assim que a banda toca, porque o projeto de poder do Executivo também existe visando 2022. É um jogo ali de potentes pesos pesados da política e nós não sabemos o ranking ainda, quem vai brigar com quem. Mas a turma já está no camp se preparando para entrar no MMA. Para um presidente da República, no nosso sistema político, no chamado presidencialismo de coalizão, não é, Sidney? Embora ele tenha mudado agora durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, sem a participação, por exemplo, tão clara e efetiva de partidos políticos em ministérios,
Qual é a diferença? É melhor ou pior ter um blocão na Câmara como o Centrão, que sempre foi um pêndulo importante nas decisões ali, mais fragmentado, menos fragmentado? Olhe bem, quando a gente coloca o nome Centrão, né, vem logo à nossa memória o Centrão de há muitos anos, na régua histórica, que está sempre ligado a cargos, está sempre ligado a uma influência que não leva em consideração a vontade popular, está sempre ligado a uma política de gabinete, uma política não democrática, mas autoritária e antiga, que se intitulou por aí de velha política, né? E isso não é exatamente o que a democracia brasileira precisaria nesse momento. O ideal seria, com ou não blocões, que fossem blocões de políticos ou não, sensíveis, representativos da vontade popular. Porque, olha, para o cidadão, ele não se sente assim desprestigiado se você tem um grupo pequeno, médio ou grande, desde que a agenda nacional vá ao encontro dos desejos da população de melhorar a sua vida, dela ter um desenvolvimento para ter mais educação, saúde e emprego, para ter o sistema de ações de governo funcionando em favor da população, temos um país de paz, que a gente possa andar pelas ruas, ter mais segurança. Isso é que quer a população. A pergunta é, o arcabouço legal, a agenda, as discussões de como atingir isso, elas são republicanas, elas são rápidas, elas são eficientes. O que Brasília está fazendo, está indo ao encontro do desejo da população, a julgar pela grita que está aí, só não é maior por causa da pandemia, o povo brasileiro não está satisfeito. O povo brasileiro está muito preocupado quando já no ano que vem o auxílio emergencial for embora, o que pode acontecer, como é que será o novo ano. Agora vai ter uma pressão forte junto aos prefeitos, mas não tão forte quanto será na votação para deputados e senadores e para presidente em 2022. O Brasil não pode cutucar a onça com vara curta. Então eu não me importo muito de ser um bloco maior ou menor. O que é indesejável é o que está no DNA, dentro do que tradicionalmente o Centrão já ofereceu para o Brasil. Se a gente for ler este livro, tomo 2, né, capítulo 2, para o livro que nós já lemos no passado, não é muito bom não, a gente está andando para trás nesse sentido. Mas, se for uma história nova, quem sabe, os personagens podem ser o mesmo, né, e o resultado ser outro, quem sabe. Sidney Rezende no Liberdade de Opinião. Valeu, hein, Sidney? Um abraço, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.